muito obrigada por vocês estarem aqui, né, estar nos prestigiando. Hoje nós estamos recebendo aqui num Dedo de Prosa o Alice Santana. O Alice é licenciado em Biblioteconomia pela Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrando em Ciência da Informação no programa de pós-graduação em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Cursa a pós-graduação também em Lato Sensu, em Educação de Surdos, uma perspectiva bilíngue, né, em construção, no Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES. Wallace, mais uma vez, muito bem-vindo, e deixe você à vontade, tá? Você tem até 30 minutos, mas assim, é aberto. Se você vê que você quer parar para deixar a discussão, o bate-papo, é bem livre, tá? Você está no controle da sua fala, tá? Eu vou desativar os comentários e aí depois a gente ativa novamente, tá, pessoal? Tudo bem. Prontinho. Boa noite, primeiro a todo mundo. Já aprendi que é de praxe, então a gente começa agradecendo. Muito obrigada, professora Keila. Fiquei muito feliz e muito surpresa, né, com o convite. Eu estou acostumado a estar do outro lado mediando. Como a professora falou, eu entrei agora no mestrado e também na pós-graduação lá no INES. E a gente também tem um projeto online, que é o @webconcib, onde a gente faz lives da área de Ciência da Informação e Biblioteconomia diária. A professora convidou para falar um pouquinho da trajetória da educação continuada, da questão acadêmica. Então, assim, essa história começa, minha, quando eu me formei no ensino médio, e a minha família é toda trabalhadora, e até então, na minha família inteira, só o meu irmão tinha entrado na universidade. Todo mundo parou no nível médio. E em 2010 eu passei para o UFRJ para o curso de administração. Eu comecei a cursar, fiz 3 períodos, não estava curtindo muito. E aí em 2012 eu tive um problema aqui em casa e tal, e aí eu saí para trabalhar e para pensar o que eu realmente queria, porque eu pensei muito e eu queria ajudar, né, a transformar a vida das pessoas. Eu moro num bairro que, embora seja no centro, é uma contradição. É no centro do Rio de Janeiro, mas ele é periférico, ele tem todas as características de periferia e de favela aqui do Rio de Janeiro. E eu podia, né, pensar uma forma de estudar, até então eu estava pensando em voltar para a pedagogia. Em 2012, quando eu saí de administração da UFRJ, do curso de administração, eu consegui um outro trabalho, sem ser esse que eu fui primeiro, que foi de jovem aprendiz, eu ainda era novinho, no curso, numa empresa de um super empresário aí na época, e era num centro de documentação. Até então eu não conhecia bibliotecários, assim, eu não enxergava essa área como uma possibilidade. Embora eu frequentasse biblioteca, né, na escola, no fundamental, e aqui a Biblioteca Pública do Estado na época, que é aqui no centro. E lá a chefe do setor era uma bibliotecária, inclusive muito bem remunerada mesmo. E eu pensei, eu até conversei com ela e perguntei um dia, o que eu preciso fazer para chegar no seu cargo, né? Aí ela, olha, eu sou bibliotecária de formação, ela é formada pela UF, mas lá dentro ela se colocava como engenheira, ela também é engenheira de produção, porque a gente trabalhava prestando serviço para uma engenharia e o pessoal não respeitava muito ela enquanto bibliotecária, né? Tem esses problemas. Então, eu admirava muito, assim, ela enquanto a postura, como ela se colocava, né? Com importância dentro do projeto. Era uma empresa de construção de navio, e assim, nenhuma parte do projeto andava sem passar pelo nosso setor, por ela. Embora o pessoal da engenharia se achasse bastante, tinham várias engenharias que não faziam parte de várias partes do projeto, mas nenhuma parte não passava por lá. Falava, nossa, que mulher, né, poderosa e tal, o que eu preciso fazer, como eu disse. E aí eu fui procurar os cursos de biblioteconomia.
Aqui no Rio são três. É o da Unirio, que é o que eu me formei, o da UFRJ e o da UF. E no mesmo ano, por uma coincidência muito grande, embora essa história não seja tão romântica como todo mundo gosta de ser, né, porque foi bem no interesse financeiro, estreou aqui no Rio de Janeiro em junho de 2012 ainda, no mesmo ano, a Biblioteca Parque da Rocinha. Aqui no Rio de Janeiro tem quatro bibliotecas parques, que são baseadas nos modelos de bibliotecas colombianas, e fazem um pouco parte da minha vida. Mais para frente, vocês vão entender, inclusive, o tema da pesquisa está relacionado a essa biblioteca. E eu sempre procurei ir em lugares e tal, assim, diferentes. Eu tenho família na Rocinha e eu fui nessa inauguração da Biblioteca Parque da Rocinha. Na época, o governador estava lá na inauguração, tiveram atrações culturais e tal. E quando eu entrei naquela biblioteca, é no meio da maior favela do Rio de Janeiro, que é a Rocinha, da América Latina, na verdade. E, e eu falei, caramba, olha o potencial transformador que essa instituição, esse lugar super bem equipado, iluminado, tem na vida dessas pessoas. Por exemplo, no auditório que o governador estava falando lá, do meu lado tinham várias crianças descalças, sem blusa, até meio sujas, assim, acho que estavam na rua e entraram pela festa em si. Falei, caramba, olha a diferença que esse espaço pode fazer na vida, né, dessas crianças. E aí eu lembrei disso, que a Jaque era bibliotecária, né, essa minha chefe lá do setor. Falei, caramba, então ao invés de fazer pedagogia, eu posso estar num espaço ainda mais livre, né, porque eu sou um homem e gay, e para professor, para essa área pedagógica, tem todo esse preconceito. Então eu tinha esse medo de seguir por essa área da pedagogia. E eu já tinha me inscrito no Enem e tal, o Enem ia ser em novembro, isso tudo foi em junho. Daí eu pesquisei e decidi entrar no curso da Unirio. Lá na Unirio tem o curso do bacharelado e a licenciatura. E o bacharelado já é um curso que tem muitas cadeiras culturais, assim, é um curso diferenciado aqui no Rio, porque o da UFRJ é mais voltado para administração e gestão de unidade de formação, o da UF mais para uma questão documentalista. E eu já tinha decidido que eu queria na Unirio, e eu descobri o curso da licenciatura, que é um curso novo que só tem aqui, né? Foi criado em 2010 com Reúne. E eu falei, nossa, a licenciatura em biblioteconomia é o meio termo, é a pedagogia e a biblioteconomia juntas. Falei, nossa, meu curso. Eu fiz o Enem, né, e passei. Entrei na Unirio no segundo semestre de 2013 e me identifiquei muito com a faculdade e já entrei com o pensamento de aproveitar tudo que a faculdade poderia me dar, a faculdade pública. Então eu participei de diretório acadêmico, fiz estágio, monitoria, organização de eventos, muitos eventos. A gente criava eventos assim aleatoriamente. Até uma exposição a gente organizou. Participei de todos os encontros estudantis que eu pude, desde o primeiro momento, inclusive recomendo a todo mundo. Acho que me transformou muito e para essa questão de educação continuada também mudou muito o meu pensamento em relação a isso, me abriu os olhos. Inclusive eu estive em Goiás aí em 2017, no Encontro Nacional de Estudantes. A gente organizou também um encontro, enfim. E eu fiz muitas disciplinas também eletivas e optativas, né, fora do currículo convencional, do currículo obrigatório. Numa dessas disciplinas optativas que eu fiz, que foi no meu segundo período ainda, em 2014, eu coloquei uma disciplina da pedagogia só para incluir o horário, só para completar o horário, porque eu não gostava de ficar sem aula. E a disciplina era de educação em surdez. Até então, eu já chegando no meu tema de pesquisa isso. Eu não enxergava surdo, nunca parei para pensar na problemática e tal. A gente, como ouvinte, né, nesse lugar de privilégio, a gente nem se nota, nunca é falado sobre. E assim, logo na primeira aula, é muito engraçado isso, porque a professora Vera Regina Loureiro, que era professora dessa disciplina lá, falou da problemática do surdo, das barreiras e tal, assim, de uma maneira muito
especialista ela, inclusive ela também trabalhou no INES. E no mesmo dia da primeira aula foi muito engraçado, porque eu voltando para casa, meu ônibus passa ao lado da rua do INES, na transversal, e meu ônibus parou no ponto que tem ali, e eu olhei para ver todo mundo falando com as mãos, assim, visualmente. E eu comecei a identificar, falando, nossa, acho que são surdos, como a professora tinha falado na aula e tal. E assim, a partir daquele dia, não tem um lugar que eu vou que eu não enxergo surdo. Embora numericamente, né, seja aproximadamente 5% da população, que é um valor consideravelmente pequeno, mas assim, aqui no Rio de Janeiro eles estão por toda a parte, assim, é muito fácil ver um surdo, embora seja também na literatura considerado uma deficiência invisível. E por um azar ou sorte, na continuidade do meu curso, isso foi no segundo período, todas as disciplinas que eu entrava, eu já colocava essa problemática. Então, entrava em catalogação e pensava isso, entrava em referência e pensava isso, entrava. E cheguei no final do curso, todos os professores sempre buscavam, muitos não sabiam e procurava saber juntos. Meus trabalhos finais, em geral, eram sobre esses temas de todas as disciplinas. E assim, na produção do TCC não tinha como ser diferente, né? Eu segui para outro tema, porque eu vinha pesquisando isso de alguma maneira desde o começo da graduação. Então eu fiz o TCC também nesse tema. E antes disso, em 2015, inaugurou a Biblioteca Parque do centro aqui, que era essa biblioteca que eu frequentava. E teve um episódio que marcou muito, que eu ia estudar todos os sábados lá junto com uma amiga, a Poliana. E a gente ficava sempre naquelas salinhas de estudos e tal, que é reservado. E um sábado a gente estava lá e pelo menos 3 funcionários da biblioteca entraram para se esconder e falaram: a gente pode ficar aqui um tempo? A gente pode, mas estranhando a situação. E aí a gente saiu, a gente bem intrometido, né? Aluno de Bíblia, quando chega numa biblioteca, não acha que sabe, assim, das coisas e tal. Então eu era assim. A gente saiu para ver o que que era, o que estava acontecendo. Ali é uma biblioteca muito frequentada por moradores de rua, daqui da região central. A gente imaginou que era alguma confusão, né, relacionada a moradores de rua. E quando a gente chega na entrada, é uma biblioteca bem grande, a gente se deparou com uma família em que a mãe era ouvinte e ela estava com 2 adolescentes, um casal, né, de namorados, a filha dela surda e o namorado da filha também surdo e uma criança, também filha dela, surda. E o que a gente viu, na verdade, foram todos os funcionários da biblioteca correram, até o segurança da biblioteca correu, assim, por não saber lidar. E a gente ficou, tipo, como assim? O que que tá acontecendo? Tá, a gente não consegue falar com ela, mas a gente pode tentar. O primeiro passo, né, é você, poxa, tentar falar, porque é muito ruim você chegar num lugar e assim, é perceptível as pessoas. Sério, foi uma fuga, assim, foi muito engraçada. E eu falei, e a Poliana também, né? A gente não quer isso pra gente, assim, eu não queria ser o funcionário que corre quando chega um surdo na biblioteca. Então, também em 2015, ainda na graduação, eu fui procurar os cursos aqui do Rio de Libras e descobri o INES, né, que é a Escola de Referência Nacional em Educação de Surdos. Então, eu entrei no curso de Libras primeiro e quando eu entrei no INES, eu descobri um universo gigante, assim, é outra coisa. Uma coisa até que vai entrar na dissertação é outro regime de informação, né? Porque lá a ordem é a Libras é a primeira língua, então a gente é o outro lá. Até nos corredores, a gente sente mal falando nos corredores, tendo presença de outros surdos, e eles são a maioria, e é um outro ambiente. Inclusive, já ficou na minha cabeça de que eu queria, de alguma maneira, continuar no INES. Fui procurar a bibliotecária do INES, que também é formada pelo IBICT, para saber como era o trabalho da biblioteca lá. E ela também foi uma pessoa que lá, ainda na graduação, falou assim, para trabalhar com surdo ou com qualquer deficiência e tal, precisa muito de formação, assim. Precisa muito de empatia primeiro, sim, isso vontade você já tem, mas porque dentro da surdez não são todos os surdos iguais, assim.
Então precisa ter muito preparo para lidar com essas diferenças. E, e aí eu cheguei no TCC e fiz o TCC, né, sobre, que foi surdez, informação e linguagem, e aí a gente pesquisou as implicações da aquisição e desenvolvimento de linguagem nas práticas informacionais de surdo, como que muda, né, dentro dessas diferenças de formas de aquisição de linguagem, essas práticas, e tivemos um retorno bom. O Inês ajudou a distribuir lá entre os surdos, então nós tivemos várias respostas de surdo, e uma coisa que eu sempre coloquei na pesquisa, enquanto no TCC já, era a vontade de colocar os surdos para falar no trabalho, porque a nossa área é uma crítica que eu faço. Tem muitos trabalhos teóricos e de vários tipos de metodologia e poucos que colocam pessoas para falar. E o surdo, os poucos trabalhos sobre surdos ou sobre libras que tem, são sempre da ótica do ouvinte. Embora eu também, como Luquinho e como todos os outros pesquisadores da nossa área, ouvinte, também me coloco nessa posição de ouvinte, mas por que não tentar uma entrevista com surdos? Embora eu também não seja fluente em Libras, mas não tem na nossa área. O principal livro de referência da área é a dissertação da Juliane Corradi. Eu não estou vendo, gente, que é esse livro, Sobe um que pouquinho mais. ele fala de Isso. acessibilidade em sistemas, em ambientes informacionais. Ele não é só citado na nossa área, os estudos surdos, de maneira geral, ele é bastante referenciado. Mas, assim, ainda era analisando os sistemas, as possibilidades sistêmicas. Enfim, eu fiz isso como requisito. No TCC, e do TCC surgiram dados assim que eu nunca esperava, porque os surdos mesmo ficaram muito surpresos. Eles ficam ainda quando eu chego no INES e falo que eu sou da biblioteconomia. Eles estranham porque, né, como assim, o que você está fazendo aqui? Geralmente a galera da pedagogia ou da letras linguística, né, que vai para essa área. Os próprios surdos, inclusive, tem uma pesquisa que eu estou lendo para a dissertação que é sobre os doutores e mestres surdos. Todos são nessa área de linguística e educação, os próprios surdos, e eu acredito que é muito por conta da facilidade dessas áreas em receber essas pessoas. E aí, né, como eu falei, na minha família todo mundo parou no ensino médio e eu já tinha um título, eu me formei com esse TCC. E eu pensei, por que eu parar agora? Porque eu posso continuar e, inclusive, entrar nesse discurso científico, trazendo os surdos para falar. E para isso, né, precisa da educação continuada. Então eu prestei o primeiro concurso de mestrado do INES, que é bilíngue, em educação bilíngue, e são 20 vagas só. Não, são 20 vagas e só a metade para ouvinte e eles dão preferência para surdos, o que é muito bom. Então, assim, eu não passei, mas eu não fiquei nem um pouco triste, porque eu sei que a turma foi preenchida, maior parte por surdos, e eu já tinha passado no IBICT. O IBICT é outro, mestrado aqui no Rio, na nossa área, que tem uma área social e política, assim, e eu prestei para essa área para dar continuidade dos próprios dados que surgiram do TCC, que os próprios surdos levantaram coisas que eu, enquanto estudante disso, nunca tinha pensado, assim, não tinha esse olhar. E a própria professora que deu aquela disciplina que eu falei no começo, eu comentei com ela, já mandei, né, o TCC para ela, ela falou, nossa, você precisa trabalhar nisso e trazer para ver essa mudança dentro das bibliotecas, da biblioteconomia, dessa área toda informacional, você pode colaborar com isso. Inclusive para mostrar para os surdos, e esse hoje eu acho que é o meu objetivo, que eles também podem virar bibliotecários, entrar na biblioteconomia, né? A gente descobriu alguns surdos que se formaram em biblioteconomia, isso vai estar na pesquisa, mas não continuaram na área, todos migraram para a educação, os que eu já descobri, já consegui, né? Então eu entrei no IBICT para fazer uma pesquisa relacionada a surdos. E o que eu queria pesquisar?
Bom, eu estava dentro do INES e tem muitas pesquisas sobre o INES. O INES é uma instituição de 165 anos, muitas mesmo. Só que assim, dentro de um espaço em que o surdo é a maioria, embora seja diferente, trazer essa informação é legal e tal, tem muitos surdos ainda e a lei toda de educação brasileira privilegia o ensino regular e a inclusão. Então, a maior parte dos surdos ainda estão na rede regular de ensino, até porque muitos estados não têm escolas especializadas na educação de surdos, como Rio, São Paulo, Minas têm. Então, eu pretendo estudar agora na pós-graduação essa questão da inclusão dos surdos nas escolas regulares, já que eles estão nesse regime formacional ouvinte, né, como o mundo mesmo é ouvinte, e como isso influencia nas práticas, enfim, na própria vida da pessoa, no próprio entendimento dele enquanto surdo. E no meio disso surgiu os processos seletivos da pós, lá do INES. E eu falei, bom, eu não passei no mestrado, mas quem sabe uma pós. Inclusive uma pós é bom que é mais leve o ritmo da pós, em termos até de aula, não vai impactar tanto na qualidade com que eu vou conseguir me dedicar ao mestrado. E aí eu fiz o processo para pós, eu passei, e a gente começou, né? Tinha começado antes dessa pandemia toda acabar com tudo. Era maravilhoso, a pós é totalmente bilíngue, tem surdos na turma, então eu estou tendo a experiência de estudar com surdos. Inclusive, o INES também está se preparando para voltar de maneira remota, e eu estou muito curioso para saber como que vai ser isso com os surdos. Porque tem aluno na pós que vem da própria graduação de lá, né? De pedagogia bilíngue, que também tem esse curso à distância, tá? Para quem se interessar. Eu até falei com o professor Iri daí, de Goiânia, né? Uhum. Que o namorado dele é da linguística e estuda essa área. E ele estava procurando cursos, e aí ele perguntou quando soube que eu era do INES e tal, quais cursos que tinham lá, e ficou muito interessado em fazer. Então tem a pedagogia bilíngue online AD do INES, para quem quiser fazer. Eu aconselho muito, assim, o INES é uma instituição muito diferenciada e que abre o nosso olho para diversos mundos diferentes, assim, diversas possibilidades. A própria biblioteca de lá é totalmente diferenciada das bibliotecas comuns. Sim. Gente, eu tô bastante nervoso. Eu nunca tive nesse papel de eu estar falando. Se você estiver nervoso e quiser que a gente abra para o bate-papo, para ficar mais leve, porque, assim, basicamente você já relatou como foi o seu processo, né? De formação Isso. e o porquê da formação continuada, que é o tema base, né, da sua fala. E se você se sentir melhor, a gente pode abrir para os comentários. Pode abrir, então. Eu vou só falar que eu também não pretendo parar essa formação. Como eu falei, eu quero continuar sempre. E eu também tive pesquisando essa questão de educação continuada, independente da área, né? Eu pesquiso surdez e essa relação com a informação, mas em qualquer área da biblioteconomia ou não, essa questão da educação continuada é importante, assim. É importante a gente estar muito preparado para esse mundo diverso, independente da área, que a gente está. Viu, nem os comentários estão aparecendo para Eu mim. vou ativar aqui. Isso. Ah, tá. Aí deixa o pessoal comentar. Então, eu não pretendo parar, né, como eu disse, de pesquisar isso. Inclusive, quero aproximar essa questão dos surdos da biblioteconomia. Já tem 2 lá bastante interessadas, ficaram muito curiosos em entrar na área e em saber mais sobre a área, né, pelo menos. E, enfim, eu fico aberto a perguntas, tanto sobre surdez quanto a questão da formação. Tá. Não sei de tudo, tá, gente? Então,
Mas aqui a intenção não é saber tudo, porque a gente nunca sabe, né, Wallace? A gente está em constante aprendizado. Mesmo aquele mestre sábio, ele sempre fala que está aprendendo algo com alguém, né? Que a gente sempre está em construção. Gostei muito da sua fala, principalmente quando você pontua esse sonho de ser o diferencial na sua família, né? Porque tinha os seus irmãos, né? Só tinha um irmão que estava na faculdade e você ansiava também ser esse diferente, né? De poder galgar alguns caminhos e você viu nos estudos, né? Essa possibilidade, que é o que às vezes uma parte da população ainda não consegue ver, né? Ter essa consciência que a educação tem um poder transformador, que você viu, né? Eu achei muito interessante quando você falou que, como que diz, que a pedagogia, né, ela tem essa questão livre, né? Mas você via na biblioteconomia uma possibilidade mais ampla ainda, né? Uma liberdade a mais. E quando você relatou aquela questão lá da Biblioteca Parque, lá da Rocinha, que os meninos estavam descalços, né? Ali é a liberdade pura, né, Wallace? A pessoa se sentir parte daquele espaço. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, então, dessa função social da biblioteca, principalmente na Rocinha, que você vivencia isso, né? Você mora e convive, né, próximo disso. Sim, eu não moro na Rocinha, né? Eu moro Não, no assim, centro, mora mas próximo, estive assim, que eu lá, falo. sim, sim. Eu estive lá algumas vezes. é, E assim, é uma biblioteca totalmente equipada, estruturada, com o número de funcionários era, né? Porque foi uma questão eleitoral e temos esses problemas políticos, mas na inauguração era uma biblioteca totalmente equipada, dentro de um lugar, embora esteja na Zona Sul, a Rocinha, que é uma área privilegiada aqui do Rio de Janeiro, a Rocinha especificamente tem o afastamento das políticas públicas, dos espaços públicos culturais, principalmente. E essa biblioteca ali, ela faz total diferença, inclusive porque foi estudado até as necessidades das pessoas lá da Rocinha mesmo. Então, assim, a Rocinha é formada historicamente, basicamente, pela imigração de nordestinos. Tem uma grande população nordestina que veio para o Rio e acabou indo para essas áreas de favelas, então a Rocinha concentra muito, né? Grande parte da população lá. Então eles têm um acervo e uma preocupação cultural em relação à manutenção dessa questão de origem, né? Nordestina, eles trazem muito isso, então é uma diferença incrível. Isso deve ser para a vida de uma pessoa que está afastada da sua terra de origem há muito tempo. E aí já é a biblioteca cumprindo esse papel social. Essas crianças que muitas vezes têm a escola como uma instituição chata, de obrigação, e chega ali, não, tem atividades que ela participa se ela quiser, ela pode ler o livro que ela quiser, ela pode fazer as atividades que ela quiser, então também é muito interessante. Tem um pré-vestibular comunitário dentro da Biblioteca Parque, ou tinha, né? E já ajuda jovens de lá da Rocinha, e acho que todas as bibliotecas parques têm, a entrar na universidade e dar essa possibilidade que eu mesmo estou tendo e alcance, né, de outros mundos. Inclusive eles tinham no quarto andar, no começo, hoje não tem mais, por uma questão de custo, que o poder público enxerga como custo, mas tinha uma cozinha profissional muito bem equipada, porque ela tem muitos cozinheiras na Rocinha. Então eles davam aulas gastronômicas e a própria comunidade dava aula e interagia dentro daquela cozinha. Eles tinham uma atividade no começo que era tipo o MasterChef, assim, uma competição de cozinha entre jovens, era bem interessante. Então, assim, esse papel social dessa biblioteca lá, nesses espaços todos, na verdade, em que as pessoas estão mais longe, né, dos espaços públicos, desse meio cultural mesmo,
é, assim, é um diferencial gritante que faz esses espaços. Uhum. Eu não Eu sei se entendi. respondi a pergunta. Respondeu, né, essa é a importância desse papel social, porque acaba que, além do lazer, da cultura, tem a questão da educação. Eles podem, né, se divertir, né? Eu vou fazer uma pergunta que tem uma perguntinha aqui em cima para você. Deixa eu ver quem foi que fez. Deixa eu me ver Foi aqui. algum amigo Você meu, com viu? certeza. Será que é amigo seu? Você viu aí? Aqui. Acho que é uma menina, né? A Ravi, não sei o nome É a dela. Débora. É a Débora? Você Sim. considera os eventos estudantis importantes para a formação, para a sua formação, no caso? Sim. É, assim, eu acho que eu sou uma pessoa antes e depois de ter começado a ir nesses encontros. Porque eu entrei na universidade, é um mundo muito novo e tal, mas a gente entra e logo no começo dos cursos costumam ser matérias mais gerais, disciplinas mais gerais, né? E logo no meu segundo período, entre o primeiro e o segundo período, eu já tive a oportunidade de ir no encontro de graça. Então foi a primeira vez que eu saí do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, na verdade. Não, da cidade não, do estado só. Do Rio de Janeiro, eu fui para Brasília aí em 2014. Uhum. E assim, foi o que me deu um gás muito grande, porque quando a gente entra na biblioteconomia, tem todo um desânimo, a gente vê que muitos colegas entram na área por, enfim, por diversos motivos, como nota, a questão da nota corte ser razoavelmente mais baixa do que vários cursos como história. Muita gente não sabe o que é a biblioteconomia e entra porque deu, porque quer entrar numa faculdade federal. E quando a gente chega nos encontros e vê pessoas mais avançadas no curso, de ver outros debates, é um motivador assim, muito grande. E também porque eu fiz muitos amigos na área ao longo desses encontros, inclusive a Débora, né, que perguntou aí, ela é de Minas, a gente se conheceu no encontro, e muda o olhar assim completamente, inclusive para essa questão de educação continuada, porque é muito legal que a gente vê diversas pessoas querendo áreas diferentes. Então tem o aluno que quer ir para a área de tecnologia e a gente conversa sobre isso. Tem aluno que quer ir para a área, sei lá, de medicina, de saúde, e também a gente conversa sobre isso e vai aprendendo. Traz o olhar. Essa era a pergunta que eu estava esperando. Eu Traz o sei. olhar. Traz o olhar sobre outros cursos, né, que a gente não tem contato e às vezes a gente olha muito para dentro da própria faculdade, vê muitos problemas e reclama e acha que aquilo é só com a gente. E quando a gente chega, a gente vê que não, que todas as instituições têm dificuldades diferentes, tem toda uma questão de regionalidade. Foi muito importante também para destruir alguns mitos na minha cabeça, que tinham pessoas que eu achava que eram, nossa, tananá, e aí a gente conversa com uma pessoa que teve aula com aquela pessoa, e aí a pessoa não é tão assim. É também para descobrir pessoas que eu nunca iria conhecer e nesses encontros, conhecer outros estados, outras culturas. Enfim, é muito importante. Eu acho que é uma experiência que deve ser obrigatória para todo mundo. Sim. É, e assim, acho que faz total diferença. Inclusive, quase todos os amigos que estão aqui na live foram de encontros estudantis que eu conheci, são de outros estados. E a gente volta para a faculdade, sempre que a gente vai para esse encontro e volta, a gente volta transformado, né? Sim. Com empenho, com uma dedicação, com um olhar diferente, questionando coisas diferentes, trazendo coisas diferentes para a faculdade. Para quem não podia, a gente sabe que não é todo mundo que consegue ir, tem uma barreira econômica, tem várias faculdades que não conseguem mandar os seus alunos, então enfim, tem várias questões e que a gente aprende muito, assim. Eu acho imprescindível na formação de qualquer área e hoje eu tenho primas que entraram depois na faculdade. Hoje a minha família está conseguindo acessar nessa geração dos primos. E eu sempre falo, procura o encontro estudante da sua área. Todos os trotes, enfim, eu tento sempre participar ainda das questões da Unirio.
A gente sempre fala desde o primeiro período para as pessoas participarem desde o começo, que é uma oportunidade incrível, assim. Então, fez toda a diferença, assim. Inclusive, nessa questão de educação continuada, eu, por exemplo, vislumbrava várias outras faculdades, assim, fora daqui do Rio, porque eu sabia como era a estrutura, porque eu tinha estado lá, eu sabia conhecer alguns professores, tive a oportunidade de vê-los palestrando ou avaliando o trabalho, é, por conta desses encontros, sabe? É, assim, eu acho Ai, ótimo. imprescindível. Ai, ai. É ótimo. Realmente participar de evento, ele amplia, né, o seu olhar e depois a sua atuação no mercado de trabalho. Como você disse que estava com vontade de responder aquela pergunta, né, e estava esperando ela chegar, eu vou deixar você respondê-la primeiro, para depois eu fazer uma outra aqui também que eu quero que você fale, comente a respeito. Então, a pergunta é da Tatiane, se quem faz licenciatura em biblioteconomia pode atuar como bibliotecário. Não, gente, são cursos totalmente diferentes. O curso de licenciatura, o curso do bacharelado é regulamentado por uma lei que, inclusive, os próprios bibliotecários deveriam questioná-la pela forma como ela engessa a profissão. Mas é regulamentado, então o exercício do bibliotecário é somente para o bacharel em biblioteconomia. E em nenhum momento do curso de licenciatura é colocado que possa trabalhar, que existe essa possibilidade. Talvez em bibliotecas grandes que tenha equipes multidisciplinares, como as bibliotecas Parques, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, enfim, a Mário de Andrade, São Paulo, acho até que tem um colega lá. É, então, não, assim, não, a gente não pode trabalhar. O curso foi criado para formar professores de biblioteconomia. O que justifica o curso são vários fatores, né? Tem a questão do Rony e tal, mas basicamente é a questão da formação do técnico em biblioteconomia. Era para formar professores especializados na formação de técnico por conta de vários fatores. E, inclusive, a lei que venceu agora, que está tendo essa discussão da biblioteca escolar, que uma das coisas que sempre o povo coloca contra o cumprimento da lei, inclusive o poder público, é o quantitativo de bibliotecários, já que a nossa área é imensa, ter que atender a universidade, ter que atender jurídico, ter que atender saúde, ter que atender, enfim. Óbvio que não tem mão de obra para todo mundo, é óbvio que vai ter pessoas que não vão ser bibliotecárias lá. E por que não uma mão de obra especializada, como tem lá no Rio Grande do Sul, o IFRS, como tem em São Paulo, no ETEC Parque Cidade, como tem em Belém, eu não vou lembrar o nome da escola agora. Inclusive, todas essas instituições. Não, no Rio Grande do Sul eu não fui, mas eu conheci por conta dos encontros estudantis, já juntando, né, com a pergunta anterior. É, Então, não, a gente é professor. Metade do nosso curso, inclusive, são matérias pedagógicas. O nosso estágio é diferente, a gente faz estágio em escola, com práticas educacionais, assistindo e dando aula, atividade de aula. É, O que aconteceu de bom no curso é que a gente saiu um pouco dessa. Como é que no Rio de Janeiro acabou que não abriu o curso técnico, que seria no Instituto Federal Fluminense, por conta da questão política de 2016, tivemos um golpe, né, no país e aí travou tudo. Mas aqui no Rio, além de tudo, tem a justificativa da criação da licenciatura, porque tem muitas instituições muito grandes. Veja, tem a Biblioteca Nacional, que assim, para quem não sabe, quando eu entrei na graduação, que era um momento muito farto da biblioteconomia aqui no Rio de Janeiro, eu já estagiei desde o primeiro período, sim, eu estagiei em biblioteca, mas é até importante para saber o que auxiliares e técnicos fazem nesses espaços, né? Uhum. Metade dos funcionários da biblioteca eram basicamente estagiários de biblioteconomia. E assim, é uma instituição muito grande, por que não contratar uma mão de obra especializada que poderia ser formado pelos licenciados, entende? E uma coisa muito curiosa que acontece na área é que muita gente defende o desenvolvimento de competência e formação, de letramento formacional, enfim, como as pessoas chamam por aí, competência crítica. E quantos bibliotecários estão preparados, sabe, para atuar
com essa questão pedagógica que o desenvolvimento de competência exige, muitos alunos de licenciatura, inclusive, pesquisam dentro desse tema, os formados já. Lá dentro do curso, acredito que ainda também eu tenho algum contato ainda. Então, assim, não é uma concorrência, é para somar, entendeu? Inclusive, muita gente sempre tem nessa pergunta, e essa questão da educação continuada também, né? Eu, quanto professor, era um caminho óbvio até quando eu me formei, porque não, como a licenciatura limita o curso técnico, eu, enquanto mestre ou doutor no futuro, posso dar aula numa universidade, por exemplo, com a competência técnica que não vai ser de uma pós-graduação de 160 horas, porque o curso da licenciatura, inclusive, em carga horária, pelo menos na Unirio, ele é muito maior, muito maior. Em carga horária por conta das disciplinas pedagógicas obrigatórias, por conta dos 5 estágios, porque a gente tem que fazer estágio em todos os níveis de ensino, então prepara a gente para atuar desde o ensino infantil ao ensino fundamental, ensino médio, EJA, educação especial. E outro questionamento que eu faço é que dentro de escola, por exemplo, as bibliotecas escolares têm um trabalho muito importante. E quantos bibliotecários, quando caem nessa biblioteca escolar, estão preparados, já que todo mundo reclama, inclusive lá nas lives que a gente faz, dos nossos cursos ser voltado para técnica, para tecnologia. E, inclusive, eu gosto muito dessa mudança que o curso de Goiás, né, fez agora, puxando muito para essa questão das bibliotecas escolares para o cumprimento, para esse preparo desse profissional. Então, a licenciatura é isso. A gente é um profissional que tem um conhecimento de biblioteconomia e também de educação, é essa junção. Inclusive, eu diria que mais de educação. Pelas pessoas que se formaram, a gente está mais dentro da área de educação do que dentro da biblioteconomia, porque somos professores. O título, inclusive, é de professor, é de licenciado. Inclusive, grande parte do meu aceite nessa live é porque muitos licenciados não têm oportunidade de falar sobre o curso. E aí muita gente fica especulando, fica colocando como uma competição. E não, sabe? Todo mundo que se forma em biblioteconomia sabe a diferença do curso, sabe que não vai atuar enquanto bibliotecário. Muitos nem quer. Um monte de gente que se formou nem voltou para completar o bacharelado, porque a gente pode voltar, né, para fazer as disciplinas que são diferentes, já que a gente, numa parte do curso, a gente começa a cursar muita disciplina pedagógica, de ensino de biblioteconomia. Enfim, mas essa área a gente não tem registro no conselho também, o que pode ser discutido, que é uma vantagem, desvantagem. O sindicato que protegeria seria de educação, de professores, alguma coisa assim. Então, não, a gente não é bibliotecário. Eu, pelo menos, tenho orgulho, inclusive, acho uma diferença muito boa. Pensar essa questão educativa com a biblioteconomia. Isso. Wallace, eu quero ainda, porque eu tenho algumas coisas para questionar você, mas o nosso horário, né, tá quase que no limite, e que se eu abrir agora para você falar, vai estourar o tempo. Então, eu quero te pedir, sim, para nós encerrarmos e voltarmos em seguida para dar continuidade nisso que você falou, que eu quero falar da lei de 1962, né, que é a que regulamenta a nossa profissão, que é a 4.084, e para a gente dar continuidade, porque eu acho que é um assunto importante e também, assim, é algo que eu queria que você falasse mesmo e eu quero que a gente dê continuidade nele, tá bom? Aí, pessoal, você que está participando conosco, estaremos encerrando, mas logo, logo a gente já está voltando, tá? O Alisson é espertinho nisso e eu estou começando a ficar, tá bom? Tá bom, professora. Até mais. Gente, muito obrigada por estar participando aqui conosco. Dessa questão da formação continuada, né, dos estudantes de biblioteconomia. O Wallace apontou alguns pontos importantes com relação a essa participação em eventos, a questão da licenciatura, né, em biblioteconomia não poder estar atuando, né, enquanto bibliotecários. Então, assim, são coisas pontuais que o Wallace falou a respeito da nossa profissão.
Vai, Wallace, cadê você? Aqui. Já mandei o convite, Wallace, para você. Já te adicionei. Estou vendo sua luminária. Agora eu te vejo. Então, Eu fui reiniciar o celular, que eu acho que estava com algum bug. Porque eu te adicionei 2 vezes, mas você não aparecia. Então, dando continuidade naquela questão da licenciatura, né, em biblioteconomia, Sim. e foi um curso, né, que ele, na verdade, ele surgiu na década de 90, foi a primeira vez que eles tentaram, né, a Unirio, e acredito que por questões estruturais, né, pelo menos foi o que eu li, eles acabaram fechando e reestruturaram o curso em 2009 e 2010 foi quando ele foi lançado novamente. Realmente, a Lei 4.084 ela é de 1962 e ela é bem clara a dizer que quem pode atuar como bibliotecário é somente o bacharel em biblioteconomia. Então, um dos motivos é pelo que o Wallace mesmo comentou, pela estrutura curricular. Né? A estrutura curricular, ela às vezes não vai abranger aquilo que é necessário na parte técnica, não é, o Wallace? Para a atuação de um bibliotecário? Vocês têm essa parte técnica curricular? Tem, mas, por exemplo, lá na Unirio, essa questão técnica, as disciplinas são condensadas, então, representação descritiva. Lá na Unirio são 3 disciplinas para o bacharelado obrigatórias e 2 optativas. Para a licenciatura, só são 2 obrigatórias e as outras 3 são optativas. De organização do conhecimento, por exemplo, são 4 disciplinas obrigatórias na Unirio, 2 de organização, uma parte mais teórica de indexação e 2 de sistemas de classificação, né, que é SOC 1 e SOC 2, que é para aprender CDD, CDU e alguns outros sistemas. E a licenciatura faz a de organização do conhecimento, a questão de indexação e os sistemas de organização, por exemplo, são condensados em uma única disciplina. Sim. Então, assim, a gente aprende, mas não profundamente, até porque a gente precisa dar aula, e o técnico ou auxiliar em biblioteca ou biblioteconomia, ele vai fazer essas atividades de maneira rasa, ou pode ajudar o bibliotecário, ele precisa saber ajudar, então a gente precisa saber de que forma ele precisa ajudar. Mas a gente não... Sabe, tem até gente que faz, porque a FRD3, por exemplo, é uma disciplina optativa para a licenciatura. Então tem gente que já faz para, se voltar para o bacharelado, já corta como uma disciplina já cursada. Mas assim, realmente, a gente tem a parte técnica menos aflorada no curso, porque muitas disciplinas mesmo são do curso da pedagogia. Agora, outra e de ensino. Isso. Outra pergunta que eu vou te fazer. Porque me parece que o pró-reitor da Unirio, ele é do conselho, é isso? De biblioteconomia? Ou ele era? O professor Marcos Miranda, ele é o presidente do Conselho Federal da atual gestão e lá na Unirio ele é professor do curso de Bíblia e ele atua numa das pró-reitorias, eu não vou saber qual, acho que é de desenvolvimento ou de avaliação dos cursos. Aí eles são 2 cargos né, consideráveis dentro dessa questão da politização, né? Vamos falar agora um pouquinho dessa questão política da profissão. Ele chegou a falar para vocês, enquanto estudantes do curso de licenciatura, o porquê de não poder assumir esse cargo de bibliotecário, sendo que esse bibliotecário licenciado poderia e pode, né, fazer um curso de formação continuada e assumir, porque mesmo lá no bacharelado, sabemos que temos as disciplinas, né, curriculares, como você falou mesmo aqui em Goiás, a nossa vertente mais é cultural, social, né, e educacional, nós temos essa vertente, não que a gente vai, né, excluir as disciplinas técnicas, não é isso, mas o cunho, a linha é outra. E pensando nisso, o que ele diz para vocês? Por que não lutar por isso, né? E às vezes exigir só uma complementação, uma especialização desse bibliotecário? Porque como a gente está na questão das licenciaturas, é até aquela polêmica da Unisalev lá que teve aí agora, que tem esses grupos de bibliotecário aí, que é uma polêmica cada dia.
São bastantes disciplinas, na verdade. Por exemplo, eu retornei também, vou retornar, né, ao bacharelado para fazer essa complementação. A gente pode fazer, só que a nível de graduação também. Não uma especialização, porque senão vai permitir a outras licenciaturas a retornar, assim. Inclusive para a gente, da Unirio, da licenciatura, é vantajoso voltar para o próprio curso da Unirio, porque como as disciplinas são iguais, têm o mesmo nome, e aí para aquela questão de cortar crédito, né? É mais fácil para cortar o que a gente cursou, a gente vai cursar menos disciplinas diferentes. Se a gente voltar para outro curso de bacharelado, vão ter que ver mais equivalências e talvez a gente precise cursar mais disciplinas. Mas teve gente que voltou, por exemplo, e completou o bacharelado em 1 ano e meio, 2 anos, eu acho que 1 ano e meio, porque são 16 disciplinas que ficam para fazer, de diferentes. Só que a gente pode ir fazendo essas disciplinas como optativa. Eu mesmo já fiz bastante disciplinas do bacharelado com essa pretensão de voltar. Tem gente que volta, acho que teve gente que se formou em 1 ano no bacharelado, na própria Unirio, com a qualidade da Universidade Federal. Mas essa questão da especialização é um pouco complicada e polêmica na área, inclusive porque muito bibliotecário nem interpreta essa lei aí do bacharelado, porque abriria margem para qualquer outra licenciatura. Imagina, o cara fez licenciatura em matemática, igual tem lá na Unirio, Não, Alice, mas e vamos aí que supor. Aí o que eu questionei você assim, o licenciado em biblioteconomia, porque é uma área nossa específica, né? Poder Sim, atuar numa biblioteca, vamos supor, especializada, ou... porque, como você falou na primeira fala, a formação continuada ela é necessária porque existe inúmeros tipos de biblioteca e cada uma tem uma característica e cada uma tem uma necessidade porque tem públicos diversos. Não foi isso que você falou? Quer dizer, são muitos sim. campos, né? Nós temos especializado em direito, medicina, odonto, escolar e por aí vai, né? Então, quer dizer, cada bibliotecário ele tem que ter uma especificidade devido a esse local. Ele tem que buscar uma formação. Não é isso? Como que ele vai compreender, às vezes, certos tipos de livros da área, vamos supor, de medicina, se ele não conhece os termos, não conhece a área, ele precisa de conhecer um pouco mais. Não é que ele vai fazer medicina, mas ele Eu precisa de concordo conhecer. com isso. Então, mas ele precisa de conhecer. Aí isso que eu estou te falando. Tudo bem, vocês já têm a licenciatura, só estou questionando, não estou defendendo não, tá? A gente só está Sim, conversando. sim. Já tem a licenciatura. Não seria o caso, então, de fazer só uma especialização dentro da área para que atuasse enquanto bibliotecários? Entendeu? É Então, isso que mas eu estou aí falando. fica Mas, nessa questão da lei. A especialização não forma bibliotecário. A nossa formação de graduação, que a lei é é bem licenciado. clara, é restrito para bacharel em biblioteconomia. Sim. E eu Não, até mas é isso que eu concordo, estou assim, embora questionando. tenha que questionar essa lei, Isso. tenha que. Até porque tem cursos de gestão de informação e, enfim, tem vários cursos na área. Tem o Quer pessoal de dizer, ela é de ciência da informação na graduação. 1962. São quantos anos? 1962. Vou fazer as contas de cabeça. Quantos anos que Sim. dá? Mas eu considero uma defesa boa, assim, para a profissão, embora ela tenha que ser revista sim. Tem muita gente que não Uhum. olha com olhar crítico e fica só no discurso de só para bibliotecário, tá, não, não, sem olhar para esses cursos, por exemplo, de gestão de informação, de ciência da Sim. informação que existe. Mas a gente lá, eu acho que nem se sente prejudicado, porque a gente pode fazer de forma ma- acelerada o bacharelado, porque a gente corta as disciplinas. Então, inclusive, isso também é muito defendido na Unirio, de que a lei sim tem que ser criticada, mas eu nem concordo com essa questão da especialização por conta disso, porque a gente tem essa possibilidade, volta, faz ali 1 ano e meio, 2 anos, com as disciplinas já cursadas, com a qualidade do bacharelado da Universidade Federal, da Unirio, e também tem um título de bacharel. Então, eu nem vejo a necessidade, na verdade, de ter uma especialização que dê esse título, porque, como eu falo, abre margem para que outras licenciaturas façam. Eu sei que a nossa tem, né? A gente tem muitas disciplinas, inclusive a gente assiste disciplinas junto, muitas disciplinas juntos, mas eu não acho que a especialização assim possa ser feita dessa maneira, da especialização. Eu entendi. Eu Eu só gosto queria da ter forma.
essa Gosto visão, da essa forma que é censura. feita e é muito claro, assim, sempre é passado para a gente em todos os momentos do curso essa questão. Vocês são licenciados, se quiserem trabalhar numa biblioteca, voltem quando se formarem ou troquem o curso. Tem muitos alunos, inclusive, que entram na licenciatura e ao longo do curso falam, não, não quero ser professor, até por ter um mercado mais seguro, né? O do bacharel em biblioteconomia é um mercado mais seguro. Embora a gente esteja numa má fase, mas aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, tivemos uma fase muito boa. Quando eu entrei no curso em 2013, eu não conhecia nenhum bibliotecário formado desempregado, a gente não tinha nenhum conhecimento, e as pessoas escolhiam estágio desde o primeiro período, assim, era bastante farto, porque tem muitas instituições muito grandes, a Fiocruz, a Casa Rui, a Biblioteca Nacional, muitas bibliotecas públicas, enfim. É, Mas assim, essa diferença é sempre pautada, inclusive, pelo próprio Marcos. Olha, na licenciatura você é professor. Se você quiser ser bibliotecário, você volta para o bacharelado, faz essa diferença de disciplinas que, assim, não são muitas. Eu, por exemplo, estou planejando fazer em 1 ano e meio, até para Uhum. acabar antes do mestrado, para não colidir ali com a defesa, né? Porque eu imagino que seja um momento bastante complicado. Um pouquinho. É, Mas assim, eu acredito, eu conheço muitos formados na licenciatura, pelo menos quem se formou até o meu ano, eu digo, eu acho que eu conheço todos. É muito claro assim na cabeça, tanto que alguns voltaram, alguns já são bibliotecários, assim como bibliotecários que queiram voltar para a licenciatura, também já cortam todas essas disciplinas técnicas e vão fazer a parte pedagógica. Fica um pouco mais pesado, porque os estágios, como eu disse, em escola, são 5 estágios, não são 4. No bacharelado da Unirio são 4 estágios. E são muitas disciplinas pedagógicas, então teve gente que voltou e fez em 2 anos, 2 anos e meio, eu acho. Inclusive, a pessoa que fez essa experiência é até professora da Unirio hoje, substituta. Temos um outro também, bacharel, que foi fazer licenciatura depois, que é o Marcelo, que é incrível, ele é bibliotecário da PUC. É, Mas assim, essa diferença é importante até para, É como você falou, um inclusive, complementa o outro, né? Na verdade, não são concorrentes, é exatamente, complemento, né? É. exatamente. A gente, inclusive, é muito bem recebido pelos cursos técnicos. O pessoal dos outros estados fica muito interessado. Quando abre concurso, sempre vem divulgar. Eu lembro que eu ainda era estudante, não tinha sido formado, e abri o concurso para essa Tec de São Paulo. O pessoal mandou lá para o pessoal da Unirio, eles divulgaram para a gente especificamente, porque eles dariam pontuação a mais num concurso de professor para quem já é licenciado. Não que o bacharel não possa ser professor, até porque até Uhum. hoje só tem bacharel professor, né? A nossa primeira doutora licenciada, acho que vai ser a Nath, ela já está no doutorado. É, mas, assim, tem essa diferença. Eu não vejo problema em voltar para fazer essa complementação na própria graduação, no bacharelado. Assim, Entendi. isso fica muito claro. E eu acho que essa especialização não poderia, eu acho que é ilegal, inclusive, não pode Sim. titular, até para não abrir brecha para que outras licenciaturas possam vir e fazer isso de maneira rápida. É. É tanto que o CRB6, inclusive, fez essa pergunta agora. Tem um curso em Minas, da Unisalev, Unisalve, sei lá, É mais ou menos que isso deu mesmo, essa não? polêmica, porque eles botaram que era uma complementação para licenciada, e o povo começou a falar, inclusive, da licenciatura em Bíblia, e não tinha nada a ver, e era para licenciados de maneira geral. Eu fiquei te questionando justamente por isso, é para trazer esse esclarecimento para as pessoas, para eles Sim, entenderem, por isso que eu fiquei pontuando, para que você realmente sim, falasse o porquê é que não muito poderia. importante. Isso. Aí agora, você falou duas coisas que assim, que acontece muito, que é bem pontual na nossa profissão de bibliotecário. Que você disse que visitava uma biblioteca, mas não enxergava a bibliotecária. Então, quer dizer, havia uma invisibilidade, né, desse profissional bibliotecário. E aí você disse Sim, também, um outro momento, que a sua chefe, não sei se era sua amiga de trabalho, da questão da produção, que ela preferia ser reconhecida como engenheira de produção do que como sim, bibliotecária, que aí também é uma questão de invisibilidade e pelo desrespeito à profissão, a pessoa prefere ser reconhecida por outra.
Então, eu queria que você Sim. falasse um pouquinho dessa perspectiva, o que nós, bibliotecários, estamos pecando ainda para continuarmos invisíveis e às vezes desrespeitados. Assim, nem é meu lugar de fala, porque eu não sou bibliotecário, mas o que eu Sim, mas percebo é você enquanto de fora, usuário. sim, sim. O que eu percebo é que essa biblioteca que eu frequentava enquanto adolescente aqui, que era a Biblioteca Pública do Estado, ela não prestava o serviço de maneira muito ativa. Era aquela biblioteca passiva em que ficava ali esperando a pessoa chegar. Enfim, o único contato que eu tinha com os profissionais era na hora de pegar o livro e passar no computador para registrar. Eu lia bastante literatura nessa época e, enfim, nem indicação, não tinha página. Também tinha um telecentro lá dentro da biblioteca e eu utilizava esse telecentro, mas o profissional que estava lá nem era bibliotecário também, era de informática. Enfim, lá tinha essa questão. É a perspectiva mesmo do entendimento de o que é a biblioteca, né? A quem aquela biblioteca serve. E lá não estava preocupado, pareciam pessoas concursadas antigas. Eu nem sei o que aconteceu com esses funcionários, que eles eram concursados e a Biblioteca Parque hoje, que foi a que assumiu o lugar, houve a terceirização, né? São bibliotecários terceirizados. E assim, quando mudou para a Biblioteca Parque, ali melhorou bastante. Então você entra na biblioteca, vão te abordar, e você está numa sessão, perguntam se você quer ter ajuda. Assim, é a perspectiva mesmo da biblioteca, o entendimento ali da gestão. A ONG, que, embora não seja agora do poder público, né, esteja concessionada, terceirizada a uma ONG que administra, mas a ONG que administrava é uma ONG cultural. Uhum. Então, assim, por isso essa perspectiva. E já vem dentro do modelo das bibliotecas parques colombianas. Então, assim, lá as bibliotecas entraram junto com as UPPs também, que teve aqui no Rio, que também teve lá. Lá, lá, quando ia um projeto, assim, quando eles iam ocupar, o Estado ia ocupar, recuperar uma área, eles iam com uma biblioteca, uma escola modelo, a polícia pacificadora, né, que para mim esse nome é horroroso, porque toda polícia deveria ser pacificadora. Enfim, eles iam. Então, assim, a biblioteca ali se fez presente. Na Rocinha, por exemplo, não existia biblioteca. Só as comunitárias, mas assim, não tinha uma biblioteca com esse aporte todo. E aí chega uma biblioteca totalmente equipada. Então a visão que os moradores de lá vão ter de bibliotecário e de biblioteca já vai ser outra, dentro desse modelo das bibliotecas parques. Entendi. Que não era o que eu tinha aqui. Hoje a biblioteca parque é bem melhor. Nessa questão de visibilidade do profissional. Embora a maior parte não seja bibliotecário, porque como eles terceirizaram, e aí os bibliotecários ficam na questão da gerência, do processamento técnico, e quem está ali mesmo no atendimento direto, hoje não são bibliotecários. Em termos lá da onde eu trabalhei, assim, a minha chefe tinha bastante orgulho de ser bibliotecária, inclusive, quando eu perguntei para ela o que que eu preciso fazer para chegar onde você está, ela falou, olha, eu entrei aqui por ser bibliotecária. Ela tinha muito claro na cabeça dela. E ela foi fazer. Essa invisibilização, na verdade, acontece de fora para dentro. Porque ela estava numa área em que só tinha engenheiro, né? A gente estava numa empresa, era um grupo de um empresário muito rico na época, acho que foi o homem mais rico do Brasil, e eram várias empresas. A minha empresa era de construção naval. Uhum. Então, assim, tinham todas as áreas de engenharia, engenharia mecânica, elétrica, produção, civil, não sei o quê. E assim, engenheiro, a minha percepção é de que não é uma pessoa muito fácil de lidar. E lá dentro os salários eram meio astronômicos. Então as pessoas se achavam, de fato, assim, não cumprimentavam o pessoal da limpeza, por exemplo. Entendi. E a minha chefe se colocava, ela sempre se colocava. Só que ela quando entrou nessa empresa, ela entrou bastante antes, tempo, assim, muito tempo antes de mim, né? Ela percebeu que muitos engenheiros já invisibilizavam ela. Já queriam falar, tipo, você nem é da nossa área e tal. E aí ela foi procurar essa formação. E ela se formou engenheira também. Entendi. E assim, pra gente, que era da equipe, ela era a bibliotecária. Ela se colocava enquanto bibliotecária. Nossa equipe era multidisciplinar, né? Tinham jovens aprendizes, tinha administradores.
tinha um arquivista e tinha pessoal de informática, tinham dois de informática. E ela, pra gente, era bibliotecária. Então, pra mim, quando eu perguntei, ela não se colocou como engenheira, mas ela fez essa questão e ela se colocava como engenheira na empresa por uma defesa mesmo, assim, do clima ali, né, da empresa que não era muito legal. E, e uma coisa que ela sempre dizia em todas as reuniões, todas as falas que eu tive a oportunidade de acompanhar, era que assim, o pessoal da engenharia fazia esse desprezo mesmo com ela, mas é o que ela falava, todos os desenhos, todo o processo vai passar por ali, pelo nosso setor. Uhum. Mas não significa que o desenho da elétrica vai passar pelo de mecânica. Então, assim, teoricamente, aquele setor, inclusive a gestão percebia isso, era muito mais importante do que qualquer área de engenharia específica. Porque a gente conseguia compilar e juntar todos os desenhos, todas as áreas de engenharia. Então, assim, na verdade, a Jaque tinha uma importância muito maior dentro da empresa do que os próprios engenheiros, porque o engenheiro poderia ser outro ali substituindo. E ela não, ela tinha formação, além de bibliotecária, ela era engenheira. Então, ela entendia tanto dos desenhos em si, da parte técnica, como da parte de gerenciamento eletrônico dos documentos, ali, do fluxo informacional. O dela foi mais uma defesa. Ela em si não invisibilizava, ela era invisibilizada pela área. E aí Uhum. ela, como uma defesa, ela procurou. Mas ela era bastante forte, assim. Inclusive, eu acho que isso que me chamou a atenção. Falar, nossa, essa mulher aí, ó, quero ser ela quando eu Era ser. crescer. Então, teve a bibliotecária em Constituição falou que infelizmente é a síndrome do patinho feio. Ah, é Não a pode ser. Cláudia. É. E ela disse que tem uma professora, né, a Ana Virgínia, disse que temos que nos empoderar para sermos reconhecidos. Isso em qualquer área, né? Só que a nossa, Sim. infelizmente, ainda está assim carecendo disso. Nesse seu, né, andar, né, nessa busca pelo conhecimento e na continuidade da sua formação, e você agora lá no INES, e você foi bem interessante quando você falou assim, me senti num mundo diferente, né? Como se não fosse o meu mundo, né? Que o INES, na verdade, é o Sim. mundo do surdo, né? Ali é, Sim. é, é a casa deles, vamos dizer, é onde eles se sentem eles mesmos. E com toda essa bagagem que você está adquirindo no INES, essa convivência, e você disse que pretende, né, fazer o bacharelado, como que você poderia perceber a sua atuação agora, isso é percepção, a sua atuação enquanto bibliotecário, a partir dessa sua formação que você está adquirindo agora, com essas pessoas com deficiência? Então, eu acho que a experiência do INES vai preparar bastante, né? Assim, novamente, eu não sou bibliotecário, vou Não, ser, né? sim. Pretendo ser, mas quando eu for, eu acho que vai ser um diferencial gigante, assim. Me sinto bastante preparado para, por exemplo, eu vou pesquisar as escolas regulares. Se num futuro próximo a gente conseguir o cumprimento da lei, por exemplo, das bibliotecas escolares, e por um acaso eu entrar numa biblioteca escolar, por exemplo, e entrar um aluno surdo, eu vou me sentir totalmente preparado, sabe, Uhum. para trabalhar. E em outras instituições mesmo. Tem umas escolas aqui no Rio, além do INES, que são bilíngue para surdo, porque como o INES é aqui no Rio, muitas famílias surdas se mudaram para cá, inclusive de outros estados. Então, eu não, eu não sei da onde que eu tô tirando esse dado, mas eu tenho esse dado, é porque eu tô olhando para ver se eu acho. O Tá. Rio hoje é o segundo estado que concentra a maior população surda. Perdendo para São Paulo, porque São Paulo tem uma população, né? O estado de São Paulo tem uma população gigante, perto do Rio é minúsculo. Acredito muito que por conta do INES, e como o INES não dá conta, né, por uma questão estrutural mesmo, não dá conta de todos os surdos que tem aqui no Rio de Janeiro, muitas famílias, a maior parte dos surdos, 95%, isso também é aprovado por pesquisa, dos surdos nascem em famílias ouvintes. E muitas famílias não têm informação dessa educação possível específica, né? Ainda hoje, em 2020, muitas famílias tentam a oralização, tentam essas escolas regulares, até porque a lei permite e privilegia, né? O pior da lei brasileira é que privilegia a educação regular. Sim.
inclusiva, e que aí, para o surdo, toda a teoria dos surdos defende que não é uma coisa que funciona, porque o surdo, a deficiência do surdo, a barreira é linguística, comunicacional. Assim, diferente do cego, do cadeirante, da pessoa que tem lesão, da pessoa que tem deficiência intelectual. O surdo, por exemplo, numa escola regular, ele está sempre mediado. E assim, você perguntou da questão do quanto isso vai alterar na minha formação, na minha atuação, né? Eu me sinto preparado, talvez, para não precisar dessa mediação de uma outra pessoa. Na minha escola, por exemplo, isso é muito agressivo. Tem uma pesquisa muito interessante sobre isso, da área de educação, acho que é da Unicamp, a dissertação, que eu li recentemente, até já para dissertação isso. Da questão da agressão que é para a criança estar num espaço com outras crianças e ela sempre ser mediada por um adulto, porque o intérprete sempre é um adulto. Quando tem, né, que a gente sabe a realidade das escolas públicas brasileiras, mas sempre mediada por um adulto. E assim, numa biblioteca, por que também necessitar dessa mediação? E se a realidade das escolas já não tem essa mediação, se as escolas, muitas escolas já não têm esse intérprete, é quando tem um só, e também tem a questão as questões laborais do próprio intérprete, né, de tipo, um intérprete ficar interpretando durante 4 horas é uma questão agressiva para ele, né? O ideal seria o revezamento, então sempre tem que ter, e a gente sabe que para o cumprimento disso precisa formar mais intérpretes, que a gente não tem número suficiente. Enfim, Nem número e nem verba para isso também, né? exatamente, é uma questão muito complexa e muito agressiva para o surdo. Essa pesquisa é muito interessante que mostra isso, né? A questão de quantas crianças de uma escola regular, com estrutura, porque tem o acompanhamento lá da educação especializada, dessa dissertação, e tem intérprete na escola, mas, assim, no recreio a criança não está em contato direto com a outra criança, sabe? Na aula de educação física, por exemplo, o intérprete está ali fazendo essa ponte entre, vou jogar um futebol, então, é o exemplo da tese que cita. Então, o time combina ali uma jogada e o intérprete tem que estar no meio, sabe? Sim. Essas coisas são muito agressivas e eu sempre trago isso para a biblioteconomia e para a biblioteca, né? Principalmente hoje o espaço principal é a biblioteca escolar, porque, como eu disse, a maior parte dos surdos estão na rede regular, né, de ensino. A gente não tem um INES em cada estado ou em cada cidade. Sim. Então, assim, o pessoal até fica falando, quando você se mestrar ou se terminar a especialização, tentar dar alguma consultoria, algum curso, porque na nossa área é muito pouco. Mas, gente, tem muita gente que pesquisa isso. Sim. Tem muita gente que tenta, ao invés de tentar cursos ou coisa, porque a própria pessoa não vai lá e tenta aprender Libras, ou tentar entrar nesse mundo. Por exemplo, essa disciplina que eu fiz, de Educação em Surdez, ela está lá na Unirio. Os próprios alunos da Unirio, outros poderiam fazer. Libras é uma disciplina optativa, e aí é uma questão também muito defendida na nossa área, já tem artigos sobre isso, eu também falei disso no TCC. Libras é uma disciplina optativa para as licenciaturas, para a enfermagem, para a medicina, para... como é o nome? O profissional da voz, da oralização, como é o nome? Fonoaudiólogo, para fonoaudiologia e para fisioterapia, ou seja, a área de saúde e a área educacional. E a biblioteconomia está aí, né, essa questão do bibliotecário educador é sempre colocada, é uma das missões da biblioteca pública, escolar, universitária, enfim, seja onde for. E assim, porque também, sabe, até hoje essa disciplina não é obrigatória para gente, para o nosso curso. Assim, óbvio que ninguém aprende uma língua em 6 meses, porque a Libras é uma língua oficial do país. Mas assim, pelo menos ter um contato inicial ali, perder esse medo ou despertar o interesse. Eu também sempre falo sobre isso lá no Rio. Aqui no Rio tem vários cursos de graça de Libras. Porque as pessoas não vão... né? Os CRAS no Brasil inteiro tem curso de Libras. Os Sim, CRAS, que é o essas centro outras de escolas referência. também. Todos têm. O INES, enfim. As próprias associações de surdo costumam ter. Aqui no Rio tem uma na Tijuca, que é um bairro muito grande aqui do Rio, de classe média e tal,
que é um bairro acessível, tem metrô, tem ônibus. E assim, por que, sabe, não tá se fazendo? Então, assim, Aí, eu acho que é um diferencial mesmo muito grande para a formação e eu pretendo tocar mais pessoas para que essas pessoas, não eu preparar as pessoas, não tem quem sou eu para isso, mas assim, pelo menos tocar as pessoas para que elas se preparem, sabe, para esse atendimento, já que é uma população expressiva, né, 5% da população, falando em porcentagem parece um número pequeno, mas em número absoluto, eu não mas vou eu ter vou aqui te o falar número aqui, você agora, falou assim, quem sou eu para isso? Você é professor de biblioteconomia, né? Então você está exatamente, aí para conscientizar justamente por conta disso, porque há essa questão da invisibilidade também das pessoas com deficiência. Lógico que você estuda surdez e você vai pontuar isso mais, mas a pessoa cega tem dificuldade com braille, a pessoa com deficiência intelectual tem dificuldade porque não está entendendo, às vezes, nada do que está sendo dito naquela sala de aula. Temos, às vezes, a pessoa que é autista, que vive ali num mundo também todo. Então, cada deficiência tem as suas particularidades e ela precisa ser mediada. E sabemos que, ok, às lá, vezes, dentro da própria surdez, na verdade, porque a gente vê todos os trabalhos da nossa área são relacionados a Libras. Libras, Só que assim, justamente. ainda em 2020, tem muito surdo que é oralizado, tem muito surdo que não Sim, sabe Libras, porque a família ouvinte nunca colocou ele para aprender. Então, até esses processos comunicacionais e informacionais são importantes ser pensados. sim. Porque dentro da própria comunidade surda tem uma diversidade muito grande. E aí tem a questão financeira, né? Que, como eu disse lá no início, sempre foi uma preocupação minha por eu vir de uma realidade com menor poder aquisitivo. Assim, surdos que nascem em famílias com condições melhores tendem a ter oportunidades melhores. Com Mas é aqueles certeza. surdos lá. Uma notícia que eu lembro que foi compartilhada recentemente, antes foi 2019. Tinha uma mãe que escondia o surdo. Isso é surreal, assim, escondia o surdo, trancava dentro de casa. Tipo, os vizinhos nunca tinham visto o filho Pois é. surdo dela, Século porque XVIII, tava preso, século sabe? XIX, meados do século XX, isso aí, né? Porque até a década de 1960, Ah, 70, algumas famílias escondiam as pessoas, seus filhos com deficiência. Né? E nós estamos falando de sim, 2020. cara. Né? Isso Ai, é essa notícia é real. de 2019, mas Pois sim. é. Então, assim, o É, Alice, eu acredito que precisa, né, de pessoas como você que está na licenciatura, é um professor formador, porque é para isso que serve a licenciatura, né, para formar técnicos que vai ali estar à frente, às vezes, do atendimento, né, e tem que trazer essa consciência com relação à pessoa com deficiência. Precisa de ser dito, precisa ser discutido mais na biblioteconomia, ainda se discute pouco, né, a respeito disso, e precisamos realmente buscar formação continuada também para essas áreas, para atender essas pessoas, esses tipos de usuários, né? E aí eu quero, assim, te agradecer, né? Encerramos, eu acho que de uma forma muito gostosa. Gostei muito dessa prosa com você, foi muito bom, né, ver esse galgar seu, essa continuidade nos estudos e esse anseio por continuar. Esse ponto de vista seu sobre a questão da importância da formação continuada dentro da nossa área da ciência da informação, que seja da própria Bíblia, né? Ela é importante, né? A gente precisa, porque estamos mediando, às vezes, muitas profissões, né? E precisamos de conhecer um pouco, né, de cada profissão que, às vezes, nós vamos atender, dos usuários. Igual você falou da sua antiga chefe, tudo bem que ela fez por uma necessidade, mas também por atendimento àquele usuário de sim. engenharia, né? Então a gente vê o quão importante é essa continuidade, né? Então eu te agradeço por vir se disponibilizar, né? Estava nervoso, mas depois se relaxou e foi embora, né? Foi muito bom te ouvir, muito bom mesmo. Conhecer o seu relato, né, dentro da sua família, que você conseguiu, né, o que você desejava dentro da sua família, você conseguiu formar e está dando continuidade. E agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, compartilharam, comentaram a sua fala. Então eu quero agradecer a cada um de vocês e deixo com você, para você finalizar da forma que você acha que convém. Bom, eu quero agradecer, né? Como eu disse, eu fiquei surpreso primeiro com o convite, mas fiquei muito feliz também.
Eu sempre estive, enquanto a gente montou o projeto, desse lado da mediação, né, e não enquanto falando. Acho muito importante dar oportunidade para pessoas que geralmente não tem como falar. Por exemplo, eu sou estudante de mestrado, estou entrando agora. Dificilmente vai ter um evento que vai convidar aluno assim e tal. Então é importante, né, ter um espaço que abra para falar assim. Ainda mais que foi uma questão de vida e relacionando com a pesquisa. E essa é uma questão que eu acho muito legal no meu desenvolvimento, porque parece que a pesquisa foi aparecendo assim, como eu contei na história, inclusive essa questão da surdez, né? Foi aparecendo e eu acho tão legal quando é assim na vida das pessoas que as pessoas vão se envolvendo com as coisas que estão acontecendo ao entorno dela. Quero agradecer também, né, a todo mundo que ficou aí com a gente, um monte de amigo aqui, família também, ó, minha tia tá na live. Essa preocupação, gente, licenciado, quero deixar esse recado que eu sei que vai ficar gravado. E Vai lá muita pro gente assiste YouTube. depois, né? Muita Vai gente lá pro assiste depois YouTube. Isso. por conta de tempo, enfim, essa questão das lives também está um pouco saturada. Gente, licenciado não é bacharel, não quer exercer cargo em biblioteca, somos professores, somos aliados, na verdade, dentro dessa luta, com uma outra posição, uma outra vertente, né, educacional mesmo dentro da área. Inclusive, isso também está atrelado ao tema da pesquisa, essa educação continuada, né, que eu pretendo continuar. E eu pretendo não parar de estudar e aconselho a todo mundo também a não parar, independente do que quer fazer, seja na área de educação especial, de surdos ou não. É, sempre procurar, assim, continuar os estudos. Ah, não tenho tempo, continuar acompanhando. Agora online, aí surgiu um monte de oportunidades online. Não tenho tempo de ver na hora. Muita gente tem se preocupado com essa memória, então vai ficar gravado. Divulguem, sabe, essas coisas, essas iniciativas são muito legais. Acompanhe o canal Webconcib, né, já fazendo propaganda. Quem não tá aí, lá, vai lá. Eu gosto muito de falar, né, quando eu começo a falar, eu dando a falar, como você disse. Então, Depois que eu perco a vergonha. Desculpa por isso, por falar muito. Mas a gente está isolado, né, então quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente fala. tem que falar É mesmo. só isso, então. Muito, muito obrigado aí a todo mundo. E eu E quero a você, né? agradecer, assim, um agradecimento especial também à professora Luciana, é professora aqui do curso também, da UFG, de Bíblia, e a professora Graça, que entrou, e agradeço muito a presença de vocês aqui. E você tem uma representatividade muito forte, e foi bom, eu queria que ver você falando, por conta dessa questão de, às vezes, minorias, né? As pessoas veem muita questão de titularidade, e eu gosto de dar oportunidade para as pessoas que não falam falar, né? Então você tem essa questão de algumas minorias em você, que você representa, então você teve poder de voz hoje para falar aquilo que você pensa e defender aquilo que você acredita, e defendeu muito bem. Sim, eu agradeço, professor. Eu já falei aí, então. Então tá. Um abraço, gente. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, professor. Tchau.